Olá a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula da Escola Bíblica aqui no canal Maná de hoje. Eu sou o pastor Luiz Antônio. Hoje nós vamos estudar a lição de número 8 dessa revista, Jesus viveu a experiência humana. A gente já vem acompanhando aqui a Cristologia em várias aulas nesse trimestre. Nós vimos na lição de número 3 a encarnação do Verbo, na 4 Deus é triuno, na 5 Jesus é Deus, na lição 6 o Filho é igual ao Pai, na lição 7 as duas naturezas, a humana e a divina de Cristo, e na aula de hoje nós vamos estudar então Jesus viveu a experiência humana. É uma cristologia muito completa esse trimestre, por isso eu resolvi dar aqui a minha contribuição para vocês. Hoje nós vamos identificar a experiência humana no ministério de Jesus como primeiro objetivo. Segundo, nós vamos explicar as heresias que negam a humanidade de Jesus. Em terceiro lugar, vamos reconhecer como essas heresias se apresentam atualmente. A palavra-chave da lição de hoje é experiência, mas não qualquer experiência humana de Jesus. Jesus se apresenta nas Escrituras, como nós já defendemos ao longo desse trimestre, ele se apresenta como perfeitamente homem e perfeitamente Deus. São duas naturezas que não se misturam, mas que coexistem perfeitamente no ser de Cristo. Na aula de hoje eu vou fazer um comentário bem objetivo, porque a lição é básica, né? A lição é simples. Nós vamos falar hoje de coisas comuns nas Escrituras, a experiência humana de Jesus. Eu disse numa outra aula, aí, em aula anterior, que o fato de Jesus ser homem, ninguém nega, né? Todo mundo admite que Jesus tenha sido homem. A propósito, ele faz parte da história humana. Como a gente vai ver hoje, ele teve família, ele nasceu da carne, teve amigos, socializou, então ninguém nega isso. A grande questão em relação a Jesus é a natureza divina dele, né? Como assim um homem que nasce da carne é igual com Deus, o Pai? A gente já viu isso em aulas anteriores. Eu quero começar então na introdução. O Senhor Jesus ele não viveu como anacoreta. Um anacoreta é uma pessoa que vive em isolamento, é uma pessoa que não participa da sociedade. É como se fosse um monge ou um eremita, uma pessoa que se separa para viver uma vida exclusiva para Deus ou para sua fé. Ao contrário, as Escrituras mostram Jesus como alguém, como eu disse, que tinha família, que teve vida social, que nasceu, que cresceu numa sociedade. A Bíblia diz onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele desenvolveu seu ministério. Então, a experiência humana de Jesus foi uma experiência muito completa. Tudo que eu falar hoje aqui, as notas de grego e até mesmo de hebraico que eu que eu comentar na aula de hoje, eu vou deixar no nosso blog, na nossa aula, tá bom? Tá acontecendo um fenômeno aqui que ninguém acho que tá indo lá no nosso blog, porque não aumenta o número de seguidores lá no blog, irmãos. Então eu tô achando muito estranho. Meu Deus, será que vocês estão indo lá, consultando, imprimindo, copiando, colando, mas não tá seguindo o blog? Se estiver fazendo isso, isso aí é pecado, hein? Então me ajuda lá, siga o blog para dar um movimento lá no nosso blog. Então, o que é a experiência humana? O que caracteriza a experiência humana? Isso aqui faz parte da minha introdução, tá? Nós não temos isso na lição. Eu já mencionei aqui a introdução da lição, é bem curtinha, simplesmente diz que Jesus não viveu em isolamento, mas teve vida social. O que caracteriza a experiência humana como um todo? Não estou falando da experiência humana de Jesus, estou falando da experiência humana da humanidade, minha, sua, do ser humano. Pelo menos 6 itens caracterizam a experiência humana. É ter emoções e sentimentos, é ter relacionamentos, é ter crescimento pessoal, é enfrentar desafios e superações, é criar coisas e realizar coisas e participar da cultura e da tradição do próprio povo. Isso é que caracteriza uma pessoa que convive socialmente, que socializa. Isso caracteriza a experiência social. Dentro de emoções e sentimentos, nós temos amor, tristeza, alegria, medo, raiva e etc. Com exceção do medo, todas as outras coisas Jesus teve, tá bom? Essa nota vai ficar lá no blog, tá bom? Na nossa aula de hoje.
Menos o medo, então, ele viveu amor, ele teve tristeza, ele se alegrou, ele sentiu raiva. Jesus sentiu raiva, sim, não lembra não da ocasião lá no pátio dos gentios, onde ele faz aquele azorrague e expulsa dali os cambistas e tal? Você acha que Jesus estava calminho ali? Né? Ele sentiu amor, o amor é próprio da sua natureza, sentiu tristeza, minha alma está profundamente angustiada até a morte, ele falou. Sentiu alegria, né, em outros momentos. A segunda coisa que caracteriza a experiência humana são os relacionamentos, interações com a família, com amigos, com colegas de trabalho e até com estranhos. E isso era muito comum na vida de Jesus, né? Quando Jesus se relacionou com estranhos, se relacionou com a família, se relacionou socialmente, ele ia na igreja, a igreja, por assim dizer, ia na sinagoga, né? Jesus ia ao templo. Jesus teve vida social e vida social intensa. Crescimento como pessoa. Jesus teve educação, desenvolvimento e desenvolvimento de suas habilidades humanas. Depois, o quarto item que caracteriza a experiência humana é desafio e superações. Enfrentar dificuldades, lidar com pessoas, né? E aprender com os erros. Com exceção de aprender com os erros, os outros itens aqui, Jesus viveu. Jesus não aprendeu com os próprios erros porque Jesus não errou, né? Jesus era perfeitamente homem. Então, enfrentar dificuldades. Eu vou, inclusive, mencionar aqui na leitura bíblica em classe um momento em que Jesus enfrenta dificuldade com Natanael. Vou fazer um comentário no grego, no português, vou mostrar o sentido ali do grego que abre um pouco o entendimento para a gente ver. E vamos ver como que Jesus se saiu tão bem nesse relacionamento dificultoso com Natanael. Então, desafios e superações fizeram parte da vida de Jesus como experiência humana dele. Criação e realização de coisas faz parte da natureza humana, faz parte da experiência humana. Criação na arte, inovação no trabalho, contribuição para a sociedade. Esse aqui é o item 5, criação e realização. Dentre esses itens, contribuir para a arte, para a inovação, para o trabalho e contribuir para a sociedade, o que mais caracteriza o ser humano é a contribuição para a sociedade. Aqueles que não contribuem para a sociedade, eles não estão bem classificados como seres humanos, não, viu? Porque nós somos seres gregários, nós somos seres sociais. Então, nós precisamos contribuir com a sociedade. É isso que eu faço aqui no meu canal. Eu estou dando a minha contribuição aqui, por exemplo. Eu venho aqui, gravo as aulas, ensino tudo que eu sei eu passo para vocês aqui o meu conhecimento, eu contribuo com a sociedade. Eu contribuo e não só com a nossa sociedade cristã. Aqui no nosso canal a gente tem mais de 600 vídeos de teologia e de Bíblia, né? Por que eu falo teologia e Bíblia? Porque teologia é a interpretação técnica da Bíblia. E a Bíblia tem uma interpretação que pode ser superficial, pode ser simples. Quando é assim, então, Bíblia, né? Quando a gente vai se aprofundar mais, inclusive, né, como eu sempre faço aqui, que é o diferencial do nosso canal, ir nas etimologias das palavras, isso aí é mais teologia, coisa mais técnica. Então, eu distribuo isso aqui para vocês, a Bíblia, a interpretação bíblica, quando é possível, interpretação teológica, na maioria das vezes. Então eu contribuo com a sociedade cristã, mas eu contribuo também com a sociedade que não é cristã. Muita gente que não é cristã assiste nosso canal, fala comigo, né? Até ateus já falaram comigo aqui, porque aqui no meu canal eu já falei sobre ateísmo, e os ateus, os que fazem parte dessa linha de pensamento, já chegaram aqui e falaram muito bem colocado, muito bem explicado. Então veja que a gente fala aqui com todo tipo de gente, né? Então contribuir com uma sociedade é a maior característica do ser humano. E vivenciar a cultura e a tradição, que é o sexto item que nos caracteriza, que caracteriza a nossa experiência humana, é a participação em eventos culturais, celebrações e rituais. E Jesus viveu isso. Jesus foi em casamento, né? Jesus salvou aquele casamento multiplicando o vinho, porque senão aqueles noivos iam ficar numa situação difícil, né? Mas de tudo, o que eu acho que a principal ação que envolve a experiência humana é a busca por significado. Pelo significado da vida e pelo nosso significado na vida. Eu tenho aqui alguns itens, 4 itens. A busca pelo propósito da vida e a busca pelo seu propósito na vida são características
principais da experiência humana, a isso eu chamo de introspecção. Quando nós, às vezes, paramos, deitado na nossa cama, olhamos para o teto, aí a gente pensa melhor nisso quando a gente não está devendo, quando a gente não tem problema, quando a vida está boa, aí a gente para, olha para o teto e pensa. Isso é introspectar, voltar-se para dentro de si mesmo. E aí a gente pensa, não sei você, mas eu já pensei e muito nisso, qual o propósito da vida? Qual é o meu propósito na vida? Eu entendi, dentro do meu ministério, que o meu propósito é ensinar. E eu pastoreava a igreja, eu pastoreei a igreja por 15 anos, numa única congregação, por 15 anos dei a minha contribuição ali, deixei minha marca. Sempre que a gente passa pela vida das pessoas, a gente deixa marca nos lugares, as pessoas se lembram de nós, se lembram da nossa fala, da nossa contribuição, do nosso ensinamento. Por isso, todos esses itens que eu citei aqui fazem parte da experiência humana. E eu, pelo menos, já parei e pensei, qual o meu objetivo na vida? Eu descobri que em relação à Bíblia, em relação ao convívio social cristão, meu objetivo é ensinar. O meu dom é ensinar. Por que eu falo dom? Você pode ensinar sem ter dom. Você pode ensinar porque você aprendeu. Mas o que o dom faz? O dom facilita. O dom dá graça. O dom dá a aceitação das pessoas a nós. E eu acredito que eu tenho esse dom. Por experiência própria, né? Empiricamente eu já descobri que eu tenho esse dom. Então eu decidi ficar na área do ensino. E a Bíblia diz que aquele que ensina deve fazer isso com cuidado, com dedicação, né? E é o que eu tenho buscado fazer aqui. Então acho que a busca por entender o propósito da vida... Eu ainda não entendi o propósito da vida, a vida em si. Sabe aquela vida que eu falei num vídeo aqui recente? Se você acompanha o nosso canal, você vai entender. Eu falei sobre o significado da vida, qual o sentido da vida lá em João 5,26. Vou deixar aqui no card para você assistir. E lá eu falo sobre vida em 6 níveis. Você vai achar interessante. Eu, para ser honesto, ainda não descobri qual o sentido da vida. Por que Deus criou a vida? Se Ele é Deus, se Ele é perfeito em si mesmo, se ele já existia durante a eternidade anterior à criação, ele vivia na sua divindade, na companhia das outras 2 pessoas da Trindade. Para que criar vida? Para que arrumar confusão? Né? E arrumou, né? Arrumou tristeza, dor, trabalho. Não sei para que criou. Eu ainda não descobri qual é o sentido. Falo isso do meu íntimo. O sentido da vida, então, no geral, zoe do grego, Haim do hebraico, honestamente não sei. Quem sabe é Deus. Acredito que qualquer um que queira escavar isso aí, investigar, não vai chegar naquela resposta objetiva, verdadeira. Mas o sentido da minha vida, então, em relação a vocês, minha comunidade cristã, e essa minha comunidade cristã não está só na igreja local, mas está no mundo inteiro, porque a igreja de Deus está espalhada pelo mundo, eu faço parte dessa igreja. Então, o meu sentido dentro desse grêmio, dessa sociedade, já descobri. É contribuir com o meu ensinamento. Por isso que eu vi dificuldade nesse trimestre, que é Cristologia, resolvi dar a minha contribuição. Então, olha, que eu estou vivendo com vocês uma experiência humana. Jesus deixou o céu e veio para a terra para viver uma experiência perfeitamente humana e morrer por nós humanos e nos salvar da condenação eterna. Então perceba, nós vamos ver hoje aqui que a experiência humana dele foi completa. Ele teve emoções, sentimentos, ele teve relacionamentos, teve crescimento pessoal, teve desafios e superações. Vou mostrar ele em relação a Natanael, sendo desafiado e superando. Criação e realização ele teve muito, participou da cultura e da tradição do seu povo. Ele sim entendia o sentido da vida e ele entendeu o sentido da sua própria vida. Eu disse para vocês agora que eu identifiquei o sentido da minha vida, o sentido da vida no geral, ainda não, né? Mas da minha já identifiquei. Jesus sabia os dois, o sentido da vida em geral e o sentido da sua vida, que era salvar a humanidade. Então, como principal experiência humana, a busca pelo propósito da vida, pelo sentido da vida, tanto sua pessoal quanto a vida em geral. Segundo, a necessidade de se conectar com pessoas. Isso aqui eu chamo de socialização. A primeira, a introspecção. A segunda, socialização. Terceiro, o desejo de deixar um legado. Isso aqui eu chamo de continuidade e memória.
O desejo íntimo de deixar um legado fala do nosso desejo íntimo de viver para sempre. Deixar legado significa imprimir na sociedade nossas ações, nossa vida. Deixar um legado para pessoas, deixar legado intelectual, deixar legado moral, fala de imprimir a gente em outras pessoas. Isso, no mais íntimo, representa o desejo de viver nisso que nós deixamos, de continuar vivendo nisso que nós deixamos. E em quarto lugar, o que caracteriza especificamente a experiência humana é contribuir de forma significativa para o mundo. Isso é altruísmo. Então nós temos a busca pelo propósito da vida e pelo seu propósito na vida, isso aí é introspecção, a necessidade de se conectar com os outros, isso é socialização, o desejo de deixar um legado, isso fala do desejo íntimo em nós de continuarmos vivos, porque a gente não foi feito para morrer, isso aí foi um improviso do diabo na sociedade humana, e em quarto lugar, contribuir de maneira significativa para o mundo, isso aí é altruísmo. Altruísmo é o amor que nós temos pelo próximo, né? Sem desejar nada em troca. Todas essas notas que eu falei aqui vão ficar lá na nossa aula, porque isso aqui não faz parte da lição. Isso aqui você não vai achar escrito em lugar nenhum, a não ser no nosso blog, porque isso aí saiu do meu coração, saiu da minha mente, né? Para complementar a aula de hoje. Indo já no texto áureo, nós temos o texto áureo em Mateus 4 e 23, e lá está dito assim: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Nós temos aqui, queridos, 4 verbos que expressam a experiência humana de Jesus. E percorria, quer dizer que ele ia atrás, ele socializava, ele ia onde as pessoas estavam. Ensinando, ele chegava nos lugares e ensinava. Ensinar fala de relacionamento interpessoal. Eu e mais alguma pessoa. Olha o que eu estou fazendo aqui. Estou ensinando na aula de hoje. E mesmo que você esteja longe, tem gente que está na Europa, tem gente que está do outro lado do mundo. Eu tive a grata satisfação de saber que tem gente no Afeganistão me assistindo. Uma barbaridade, né? Gente na Índia, gente em todo lugar do mundo. Mais de 100 países assistem os nossos vídeos. Isso é um orgulho para mim. É um prazer, é uma recompensa muito grande para mim. Então, eu estou percorrendo, não como Jesus, porque Jesus andava, Jesus ia até as pessoas, né? Eu vou pela mídia social, né? A tecnologia hoje me leva a lugares que, como Jesus percorrendo, eu jamais iria. Não iria porque não tenho dinheiro, não iria porque não tenho condição social para isso, não iria por muitos impedimentos, mas a mídia me abriu essa janela, né? Para ir até onde vocês estão. Inclusive, seria muito legal se você fizesse um comentário, como muita gente lá da Europa faz o comentário e deixa, estou falando de tal lugar, de tal lugar, de tal lugar. É bem legal a gente saber isso. Para eu saber isso, eu tenho que ir no YouTube, entrar nos bastidores lá, né, no painel de administrador, ver quantas cidades estão me assistindo. Dá mais trabalho. Se você falar, é até melhor. A interação fica melhor, né? Fica uma experiência humana mais humana, né? Eu saber da sua própria boca. Então a gente tem aqui 4 verbos. Percorria, ensinava, pregava e curava. Esses 4 verbos têm relação estreita com a experiência humana. Ele ia atrás das pessoas, ele ensinava as pessoas, ele pregava para as pessoas e ele curava as pessoas. Mateus 4, 23. Então olha que a experiência social de Jesus, a experiência humana de Jesus foi muito completa. E sempre muito cheia, carregada de agape. Agape, amor de Deus. A pronúncia é agape mesmo, tá bom? Não é ágape. Ágape a gente está acostumado a falar, né? Mas eu sempre aqui procuro ensinar a pronúncia do jeito certo, sempre no meu máximo, sempre dando para você a real, a verdade das coisas. Então, a pronúncia correta é agape. Vou até deixar um vídeo para você. Quer assistir? Aqui, um vídeo. Não é ágape, é agape. Vai ser importante você assistir. A leitura bíblica diária também vai ser importante, porque ela vai falar das experiências humanas de Jesus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bom? Então, leia. Antes de ir para essa aula de número 8, leia essas experiências humanas na leitura diária. A nossa leitura bíblica em classe está em João, capítulo 1, versículos 43 até o 51 e em Mateus 26, 37, 38 e 42. Aqui eu vou destacar só os versículos 46 e 47
de João, que é para mostrar aqui a experiência humana de Jesus. Que eu disse para vocês que Jesus teve desafios e superou desafios. E aqui nessa passagem especificamente, a gente vê Jesus se relacionando na sua experiência humana com Natanael, e Natanael desafia a índole de Jesus. Natanael era danadinho, né? Natanael acho que era um temperamento forte, colérico, assim, uma pessoa bem difícil de lidar. Ele desafiou a índole de Jesus, vou mostrar para você. E Jesus se saiu muito bem com ele. A gente vai fazer uma leitura em grego aqui, porque o grego vai expandir um pouco mais para a gente o entendimento. Você vai perceber uma coisa boa que eu quero mostrar aqui. E no dia seguinte, Jesus foi para Galiléia e achou Filipe e disse, segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. E Filipe achou Natanael e lhe disse, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Aí o versículo 46. E disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe era alguém de empiricidade. Filipe era alguém que tinha experiência, que viveu a experiência com Jesus. Natanael ainda era um teórico. Natanael estava pré-julgando as pessoas que viviam em Nazaré. As pessoas de Nazaré não se preocupavam muito em obedecer a Torá de Moisés, eram pessoas assim um pouco desconectadas, não eram muito ligadas aos costumes, né, e tal. E aí era um lugar marginalizado. E Filipe chega para Natanael e diz, olha, nós achamos aquele de quem Moisés e os profetas profetizaram, Jesus de Nazaré. Aí Natanael, como conhecia o lugar, né, o lugar já era totalmente pré-julgado por Natanael. Natanael já não gostava daquele lugar. Tem algum lugar aí na sua cidade que você não gosta? Algum bairro que você não gosta, que você marginaliza? Pois é, era isso aí. Aí, em grego, porque eu quero pegar um negocinho do grego aqui, para um substantivo, que um adjetivo do grego que Natanael usou para caracterizar Jesus. Ele disse assim, Keipen afto Natanael, ek Nazarete dinatiti agafonine, legei afto Filipus, erhu keive. Keipen afto Natanael, e disse-lhe Natanael, ek Nazarete dinatiti agafonine, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? A tradução nossa diz coisa boa. Coisa boa pode se referir a essa revista, pode se referir a essa Bíblia, pode se referir aqui ao meu telefone, pode se referir a qualquer coisa. Mas no grego, agafonine significa ser bom, ser justo. É uma expressão do grego antigo que falava do íntimo de uma pessoa. Então, quando a gente vai no grego, a gente percebe que o termo grego agaphon significa bom, tá bom? Agaphon significa bom. Agaphonine, ser bom. Engloba a ideia de ser bom, de ser justo, de ser uma pessoa boa. Por isso que eu disse que o grego abre um pouquinho mais o nosso entendimento. No português está escrito, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí é muito genérico. Mas agaphonine no grego fala de uma pessoa boa, de um ser bom, de alguém que se comporta com honestidade, com justiça. E aí Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa desse lugar? Pode vir alguém... Se a gente fosse colocar melhor, então, o versículo, mais assim, parecido com essa minha explicação, ia ficar assim, você está dizendo que ele veio de Nazaré. De Nazaré, pode vir alguém bom? Alguém justo? E aí, Filipe disse para ele assim, erhu keive. Vem e vê, venha ter uma experiência com ele, venha ter uma experiência pessoal com ele, venha ter uma experiência humana com ele, vem falar com ele, vem senti-lo, vem tocar nele, aí você vai saber. E quando Natanael chega, irmãos, aleluia, quando Natanael chega para Jesus, aqui é o desafio de Natanael para Jesus. Quando Natanael fala essas palavras para Filipe, Natanael está colocando em xeque a índole de Jesus. Pode vir alguém bom de Nazaré? Será que em Nazaré tem alguém justo, tem alguém bom? Agaphonine, ser bom, ser justo? Será que tem? E aí Filipe diz, você vai ter que ver. Não adianta eu ficar falando para você, você é um teórico, você tem que vir e ver na prática, tem que ter experiência humana com ele. Quando ele chega para Jesus,
Aí o texto grego diz assim: Ivenoissos ton Nathanael erhomenos prosafton, que legei pereafto ive alifos Israelites, enodolos oknestin. O que eu quero destacar aqui é alifos Israelites. Jesus disse para ele assim: eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Dolo é a intenção objetiva, pura, de praticar alguma coisa ilícita. Praticar alguma coisa que não deveria ser praticada. O dolo é alguma coisa que não é conforme a verdade, conforme o correto, conforme o certo, conforme a lei. E Jesus diz que Natanael é alifos israelites. Alifos está no mesmo campo de significados de alifia. Alifia no grego é verdade. Esse homem é conforme a verdade. Então veja que Jesus saiu muito bem nesse desafio moral, né? Nesse desafio de sua própria índole que Natanael lançou. Natanael não falou direto para Jesus, falou para Filipe, né? Mas está escrito aqui na nossa Bíblia. Ficou publicado. A opinião de Natanael sobre Nazaré, o lugar do nascimento de Jesus. Mas aí Natanael veio e viu. Quando Jesus disse para ele que tinha visto ele debaixo da figueira, antes de vê-lo pessoalmente, aí Natanael sentiu que esse homem era extraordinário. Porque ele estava lá num lugar sozinho, lá, só ele, e Jesus estava sabendo que ele estava lá. E Jesus agora falou do seu íntimo, disse: em você não tem dolo, você é um verdadeiro israelita, você é um homem que fala conforme a verdade do seu coração. E isso aí eu aprovo, Jesus falando para Natanael. Uma coisa que eu quero destacar aqui com vocês, além do texto, é que Jesus não era perfeitamente Deus, irmãos. E ele não mostrou em várias vezes nas Escrituras que ele conhecia o coração dos homens? Conhecia o coração dos discípulos? Sabia o que eles estavam pensando? Né? Teve um momento que ele falou assim: o que é que vocês estão arrazoando aí nos seus corações? É porque ele já estava sabendo o que é que eles estavam pensando. Né? E aí, ele fala isso de Natanael. E o que eu quero pensar aqui com vocês não é textual, tá bom? É um pensamento. É que Jesus escutou as palavras de Natanael a respeito dele. Jesus sabia, não estou falando escutou pessoalmente, Natanael não falou para Jesus. Mas Jesus, como onisciente, né, como Deus, perfeitamente Deus, sabia o que Natanael tinha falado dele ali agora há pouco. Pode vir alguma coisa boa, alguma coisa agafonine de Nazaré? Jesus sabia que ele tinha falado isso. Por isso, quando Natanael chega para interagir com Jesus, ele diz: você é alifos israelites. Você é um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Você não poupa as pessoas com palavras falsas. Você fala a verdade do seu coração. Dessa experiência, o que resultou para Natanael foi: Ravi, atah ben Elohim, atah melech Israel. Essa frase hebraica para as palavras de Natanael. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha que experiência humana. Vamos voltar aqui na minha abertura, onde eu falei sobre emoções e sentimentos. Você sentiu alguma coisa aí no meu comentário? Está sentindo aí? A socialização de Jesus com Natanael? Está sentindo? Então, emoções e sentimentos, relacionamentos, crescimento pessoal. Natanael cresceu como pessoa depois dessa experiência. Desafios e superações. Jesus foi desafiado e superou as expectativas de Natanael. Criação e realização, depois cultura e tradição. Olha aí, por que Natanael marginalizava Nazaré? Por causa do comportamento deles, por causa da cultura deles, da tradição que eles não observavam muito bem e tal. Então, queridos, Jesus viveu plenamente a experiência humana. E era esse o destaque que eu queria dar aqui para nós na leitura bíblica em classe. Tópico 1 da lição de hoje, a experiência humana no ministério de Jesus. Vocês viram que a nossa introdução aqui já foi uma introdução muito forte, né? Falando sobre a experiência completa de Jesus em relação à humanidade. Item 1 do tópico 1, os debates com as autoridades religiosas. Jesus enfrentou 3 grupos específicos de pessoas na sociedade da sua época. Os fariseus, os saduceus e os herodianos. Os herodianos eram um grupo político, os saduceus eram um grupo religioso e os fariseus outro grupo religioso. O apóstolo Paulo era fariseu. Cada um desses grupos tem suas características. A letra A, os fariseus. O nome vem do hebraico
perushim, que significa separados, porque não concordavam com os saduceus, então eram separados dos saduceus. Eles defendiam a tradição acima das escrituras, é o que nós temos em Mateus 15, de 3 a 6. E defendiam a separação entre Estado e religião. Os fariseus eram membros do Sinédrio e eles se tornaram então alvo das palavras de Jesus, das críticas de Jesus. As críticas de Jesus nunca eram para destruir, eram sempre construtivas. É que ninguém gosta de crítica. Não adianta se é construtiva ou não é construtiva, ninguém gosta de crítica. O que a gente gosta mesmo é de ter o ego amaciado, o que a gente gosta mesmo é de palavras boas, de pessoas nos apoiando. Mas Jesus não, irmão. Jesus não veio aqui para massagear o ego de ninguém. Ele veio aqui para falar a verdade. Ele era a verdade. Né? Vocês vejam que Natanael não amaciou o ego de Jesus, mas também Jesus foi objetivo e direto com ele, quebrou ele por dentro, transformou ele em outra pessoa. O apóstolo Paulo declara que era parte do grupo dos fariseus, antes da sua conversão. Então, a característica dos fariseus, eles defendiam a tradição acima das escrituras. Uma coisa que nós precisamos aprender de uma vez por todas: a experiência pessoal não supera a Bíblia. Os dogmas da igreja não podem ser maiores do que a Bíblia. Só a igreja católica que acha que as suas regras de fé e prática e os seus dogmas são mais do que as escrituras. Porque ela se considera a autora das escrituras, a dona das escrituras. Mas isso não é verdade, isso não é assim. As escrituras têm sua própria mensagem, é a mensagem de Deus para os homens e é a autoridade máxima. O Logos é a autoridade máxima. Toda a experiência pessoal nossa, toda a experiência humana nossa tem que ser gabaritada pelas escrituras e não o contrário. Os fariseus defendiam a tradição deles acima das escrituras dos profetas e de Moisés. Erro gravíssimo. Por isso a crítica de Jesus contra eles. Por isso Jesus falava direto e objetivamente contra eles. E a outra característica importante deles é que eles defendiam o Estado separado da religião. Hoje em dia isso aqui é normal para nós, né? O Estado é laico, como se diz. A religião não se mistura com o Estado. Inclusive, antigamente tinha ensino de religião nas escolas, agora não tem mais, né? Porque o Estado se dividiu com a religião. A religião sempre fez parte do Estado em toda a história, desde o início, Idade Média e tal. É só estudar a história, você vai ver, né? O segundo grupo de rivais que Jesus encontrou, nós estamos falando aqui então, né, de problema e de superação de problema na experiência humana, na socialização de Jesus. Nós temos o segundo grupo que enfrentou ele, que eram os saduceus. Hoje em dia, vamos dizer que alguém assista meus vídeos aqui no canal, não vá muito com a minha cara, não goste muito do meu jeito de falar e tal, e começa a me tratar de forma hostil aí na internet e tal, né, reagindo aos meus vídeos. Se bem que se tivesse alguém fazendo isso, com certeza o canal já estava com 100 mil inscritos, né? Mas não tem, tá bom. Isso, no máximo, ia prejudicar, dar uns rabisquinhos assim na minha imagem. Mas aqui no caso de Jesus, não. Eles queriam matar Jesus. É bem diferente do meu caso. Talvez eu tenha haters, né? Odiadores na internet. Mas ninguém que queira me matar. Agora, Jesus não. Os fariseus, os saduceus, os herodianos queriam matar Jesus. É grave. Aquele povo, para matar uma pessoa, era 1 minuto. Vocês já perceberam? Uma falta de conversão absurda, né? Então nós temos os saduceus. O nome vem de Zadok. Zadok era a família que detinha o cargo sumo sacerdotal nessa época, desde o reinado de Salomão. 1 Reis 2:35 é onde está a referência. Até pouco antes do surgimento desses grupos. Eram como os fariseus, uma facção dentro do judaísmo. Facção, divisão, tá bom? Dentro do judaísmo. Facção aqui não tem o mesmo sentido comum, coloquial que a gente vê hoje na nossa época, né? Hoje em dia, quando se fala de facção, as pessoas já lembram do crime. Mas não, uma facção é uma divisão, um grupo que se separa por ideologia, por combinar ideologias. Aqui, os fariseus e saduceus pensavam completamente diferente em relação a Moisés, aos profetas, mas agora eles tinham um objetivo comum, né? Então, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? Então, se uniram para matar Jesus.
Os saduceus aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, que eram o Pentateuco, ainda com certa reserva, pois eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em espírito e não acreditavam em ressurreição. Eu não sei o que essas pessoas estavam fazendo no Grêmio de Israel. Não sei como é que eles eram, então, uma facção do judaísmo, se não acreditavam nessas coisas. Meu Deus. Muitos deles eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio. O Sinedrim, o Sinédrio, era composto por 70 homens e eles faziam parte. Eram inimigos mortais de Jesus e agora eles se uniram no propósito para matar Jesus. E por último nós temos os Herodianos, que é um grupo mais político, né? Eram apoiadores da dinastia de Herodes. Eu tenho um vídeo aqui, quantos Herodes a Bíblia menciona? Vou deixar aqui para você entender a dinastia e a família de Herodes, até o que é a dinastia e tal. Eles eram como que uns propagandistas, marqueteiros de Herodes, né? Eles apoiavam Herodes para que Herodes apoiasse eles na questão da separação do Estado de Israel com Roma, né? Eles queriam impedir um governo direto de Roma em Israel. Foram instituídos com interesse nacionalista e eram a favor dos impostos. Formaram um conselho com os fariseus com o propósito de matar Jesus. É o que nós temos em Marcos 3 e 6. Então veja que a experiência humana de Jesus, na experiência humana de Jesus, tinha muitos inumanos, né? Tinha muita gente desumana, querendo sua morte, querendo seu fim. Quantas vezes Jesus, se ele não tivesse saído do meio da multidão, teria sido morto antes do Gólgota? A experiência humana de Jesus, então, trouxe muitas experiências negativas, mas trouxe também experiências extraordinárias, experiências positivas, de contribuição com a sociedade, né? Item 2, a vida social e religiosa de Jesus. Jesus participava de uma vida social intensa. A escolha dos seus discípulos, como Filipe, André, Pedro, Natanael, aconteceu num ambiente entre amigos. É o que você pode ler nessa referência de João 1, 43 até o 46, lá onde eu destaquei a experiência de Natanael com Jesus em grego. Os 2 primeiros capítulos de Lucas apresentam um começo muito humano para Cristo, apresentando seus amigos, vizinhos, parentes, né? Como Zacarias, como Isabel. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, eram primos de Jesus. Zebedeu era um pescador da Galileia e marido de Salomé, que era irmã de Maria. Então, Zebedeu era cunhado de Maria. Então, olha que Jesus tinha uma família, né? Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus, que crescia em estatura e em sabedoria. Então, a vida social e religiosa de Jesus foi uma vida intensa, comprovada. Pessoas o conheceram. Jesus está registrado na nossa história, né? O nosso Cristo é histórico. O nosso Jesus é histórico. Ele não é uma fantasia, ele não é um romance, ele não é uma ficção. A história dele é história, inclusive, grafada em livros. Livro fala de história, livro invoca a ideia de história. O nosso Jesus é histórico. Item 3. Características próprias de ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, embora não foi gerado por um contato, por uma relação sexual entre homem e mulher, foi gerado pelo poder sobrenatural do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu, a virtude, o poder do Espírito cobriu Maria e gerou no ventre dela a Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo, aquele que livraria o povo dela dos seus pecados. O seu nascimento, contudo, a concepção foi sobrenatural. Nascimento natural, nasceu como qualquer bebê. Sofreu, chorou, sentiu angústia, sentiu sono, fome, sede, cansaço e por fim morreu na cruz do Calvário. Então olha que vida, né? Que vida intensa. 33 anos de vida intensa, 33 anos de experiência humana intensa. Inclusive, Jesus não era como eu. Eu aqui, eu estou falando com vocês, mas nós não estamos tendo uma experiência humana íntima, porque nós temos a tela nos dividindo. Você sente as minhas palavras, você sente a unção de Deus na minha vida, você sente o poder de Deus na minha vida, mas você não pode me tocar, você não pode me abraçar, você não fala comigo, né? Eu é que falo com você. Você me ouve, mas eu não te ouço, eu só ouço o pessoal do nível consultoria aqui do nosso canal, que você pode fazer parte, né? Então a experiência humana aqui é limitada, mas a de Jesus não.
Jesus viveu entre as pessoas. A diferença é que, em relação à morte, ele não ficou na morte como qualquer pessoa, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso fala do seu lado perfeitamente divino. Então Jesus, na sua experiência humana, ele participou da nossa fraqueza física e emocional, porque essa fraqueza física e emocional fala da sua tristeza, do seu choro, de sentir a fraqueza humana. E por fim, ele sofreu até a morte como nós sofremos. Mas uma coisa que Jesus não teve foi fraqueza moral. Jesus era perfeitamente homem. Ele não cometeu pecado. A Escritura fala literalmente que ele não cometeu pecado. Tem uma nota aqui, nesse item 3, que diz assim: como homem ele dependia tanto da oração como do Espírito Santo. Aí, eu quero fazer um comentário aqui, porque Jesus, ele não dependia de oração e do Espírito Santo como a gente depende. Porque nós só temos uma natureza. A nossa natureza é a natureza do pecado, que é ajudada pela natureza divina quando nós aceitamos Jesus. Então a gente sim depende de oração. A gente sim depende completamente da guia do Espírito Santo. Mas em relação a Jesus, é particular meu, tá bom? Se você não quiser pensar assim, não tem problema não. Mas em relação a Jesus, Jesus era perfeitamente homem e perfeitamente Deus. A natureza divina estava nele, completa e perfeita. Então, ele não dependia de oração como eu dependo de oração. Jesus orava porque ele tinha prazer de falar com o Pai. Pode ver todos os momentos, até o momento de aflição de Jesus. Ele vai ali naquele momento extremo, é o único momento em que ele se parece mais conosco. Os outros momentos, quando ele fala com Deus, é puro prazer de relacionamento. O que eu quero dizer é que ele não definhava espiritualmente, se ele não orasse, não falasse com o Pai, aquele negócio todo, como acontece com os seres humanos comuns. Não. Não sei se você percebeu, então, a nuance daquilo que eu quero passar aqui. É que Jesus, como perfeitamente Deus, perfeitamente homem, ele não tinha essa dependência de oração e do Espírito Santo como nós temos, não. Pode olhar o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. É de amizade, é de parceria. O Espírito Santo não ficava sustentando Jesus, como se eu sair daqui ele vai cair com o rosto em terra, não vai levantar mais, né? Como é o caso em nós. Aliás, esse negócio de o Espírito Santo se separar de Jesus nem existe, né? São 3 pessoas na Trindade. Então é só esse ponto que eu queria ressaltar aqui. Mas o Espírito Santo tem participação direta no ministério de Jesus. Teve na concepção de Jesus, mas essa participação na concepção de Jesus não é direta com Jesus, é direta com Maria, né? Porque a experiência é do Espírito Santo com Maria. Mas indiretamente Jesus nasce desse processo, portanto o Espírito Santo também se associa de forma mais distante a Jesus ali. No batismo, o Espírito Santo está ali só para corroborar a divindade de Jesus. Não tá sustentando ele de pé, nem nada dessas coisas. Jesus ficava de pé por conta própria. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós dependemos de Deus para nos mantermos em pé espiritualmente. Jesus era Deus. Percebeu a diferença? E na tentação no deserto, ele foi levado, guiado, dirigido pelo Espírito Santo ao deserto. Mas lá ele venceu. Venceu pelo conhecimento que ele tinha, pela graça que ele tinha, pelo próprio poder que ele tinha. E no seu ministério ele declarou que o Espírito Santo estava sobre ele para ajudá-lo a fazer isso. Mas a dependência de Jesus em relação à oração ao Espírito Santo é bem diferente da nossa. Agora no tópico 2 vamos falar mais diretamente sobre as heresias que negam a humanidade de Jesus. Olha, negar a humanidade de Jesus eu acho um absurdo, né? Porque Jesus é histórico, como eu disse. Nós temos o apolinarismo e nós temos o monotelismo. Nesses 2 itens nós vamos ver o pensamento dessas heresias. Apolinarismo. Apolinário foi bispo de Laodiceia, nasceu provavelmente em 310 depois de Cristo e morreu em 392. O apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Usando a linguagem teológica de Apolinário, os elementos constitutivos do ser humano é soma, que é corpo, psique, que é alma, psique, pronúncia correta, psique, que é alma, é o ânimo do corpo, a sede das emoções, e nós temos pneuma,
pneuma, como a gente está acostumado a dizer, que é a parte racional, é o espírito. Soma, psihi, pneuma. Soma, psique, pneuma. Corpo, alma, espírito. Isso aqui é para quem é tricotomista. Quer ver uma aula completa sobre dicotomia e tricotomia humana em antropologia teológica? Essa aula aqui que eu estou deixando no card para vocês. Vou explicar. Eu sou tricotomista. Eu entendo que o homem é corpo, alma e espírito. Assista a aula. Você vai entender a diferença, tá bom? Apolinário dizia então que Jesus possuía soma, né, que é o corpo humano, e uma psique humana, mas não tinha o pneuma, o espírito humano. Segundo Apolinário, o verbo, aquele lá de João, capítulo 1, versículo 1, que nós já falamos fartamente em aulas anteriores, e o versículo 14 também, teria ocupado o lugar da alma na encarnação. Com isso, negando que Jesus tivesse um espírito humano. Apolinário entendia então que Jesus tinha corpo, óbvio, não dava para negar isso, embora existiram heresias absurdas que disseram que Jesus não tinha um corpo humano, um corpo físico real. Mas para Apolinário ele tinha sim um corpo físico, tinha uma alma, uma psique, mas o espírito dele era a parte divina. Ele não tinha um espírito humano, como nós. Né? Nós temos corpo, alma e espírito. Inclusive, a carta aos Tessalonicenses 5,23 diz: e estejam preparados e repreensíveis todo o vosso espírito e alma e corpo. Jesus, na cruz do Calvário, ele rendeu o espírito. Ele entregou o espírito a Deus. E em outro lugar ele diz: minha alma está angustiada até a morte. Sobre o corpo dele a gente não precisa falar, porque ele viveu aqui, né? Nasceu em carne. Para você entender bem a heresia de Apolinário. Para ele, Jesus era corpo, alma e a parte divina da Trindade vinha e habitava em Jesus no lugar do espírito humano. Um ser humano em paralelo a isso é corpo, alma e espírito humano. Então, mais uma coisa que é muito importante eu falar aqui, vou colocar entre aspas aqui para vocês entenderem. O Espírito Santo não é o Espírito de Cristo. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo não é o Espírito de Cristo, da mesma forma que o nosso Espírito é o nosso Espírito. Quando a Bíblia diz o Espírito de Cristo, esse de, no inglês, seria from. From significa de origem, de onde vem, e não aquilo que é. Então, no inglês dá uma abertura melhor para a gente entender. Quando a Bíblia diz Espírito de Cristo, quer dizer enviado por Cristo. Não quer dizer que é parte constitutiva de Cristo. Tá entendendo? O Espírito Santo, então, é uma pessoa. Jesus é outra pessoa. Deus é outra pessoa. Quando a Bíblia diz Espírito de Deus, não quer dizer que o Espírito Santo esteja dentro da pessoa de Deus. Mas quer dizer de Espírito de Deus, quer dizer enviado por Deus para trabalhar para a humanidade. Jesus disse: eu vos enviarei outro Consolador para que fique convosco para sempre. É nesse sentido. Espírito de Cristo quer dizer enviado por Cristo, mandado por Jesus para nos ajudar. Não quer dizer parte constitutiva da sua pessoa. Jesus, enquanto pessoa, então, ele teve uma experiência física, ele podia tocar as coisas, sentir, comer, beber. Ele tinha emoções, que era a parte da alma. A alma é a sede das emoções, você vai entender naquela aula que eu deixei para vocês. E ele tinha um espírito humano, tá bom? E a sua natureza divina, porque ele participa da natureza divina. Se você assistiu todas as aulas anteriores, eu nem preciso explicar isso aqui, que você já entendeu. A natureza divina estava nesse ser perfeitamente humano, perfeitamente divino. Item de número 2, reação da igreja. Qual a reação da igreja em relação a essa heresia de Apolinário? A humanidade plena de Jesus está clara no Novo Testamento, que fala do seu corpo físico, né? Nas referências que se seguem aí. Também fala da sua alma e do seu espírito, como eu já citei aqui. Essa humanidade de Jesus é uma humanidade igual a nossa. Jesus teve corpo, alma e espírito. Ele mesmo declara, literalmente, essas partes nele. A diferença foi a sua impecabilidade. A diferença entre eu, homem, Jesus, homem, é que Jesus não pecou. Então ele era perfeitamente divino. De modo que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. O apolinarismo foi então declarado como heresia no Concílio de Calcedônia em 451, por tentar descaracterizar a pessoa de Jesus.
E no item 3 nós temos monotelismo. É a doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla, que ensinava que havia em Cristo uma única vontade. O termo vem do grego. Duas palavras gregas formam essa palavra. Monos, que significa único, e telema, que significa vontade, desejo. Era uma tentativa de conciliar a teologia monofisista, que nós estudamos em aulas anteriores, com o credo de Calcedônia, que reafirmava as duas naturezas de Cristo, intactas, separadas e inconfundíveis na pessoa de Jesus. O terceiro concílio de Constantinopla, em 681, considerou o monotelismo como heresia, por dizer que Cristo tinha apenas uma vontade e um desejo, a vontade humana. É evidente que as ações humanas de Cristo, como comer, beber, interagir com pessoas, são puramente humanas, mas tinha influência da natureza divina nesse agir de Cristo, porque senão ele teria pecado, né? Então a gente percebe ações divinas e ações humanas em Jesus. Ele era, portanto, perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Em 633, Sofrônio, que foi patriarca da igreja em Jerusalém, ele descaracterizou, então ele refutou a doutrina monotelista, provando que Jesus tinha as duas vontades, a humana e a divina, sendo a vontade humana submissa à vontade divina. E não poderia ser diferente. Se a vontade humana sobressaísse, claro que ele teria pecado, né? Mas como a vontade humana, toda a sensibilidade humana de Jesus era dirigida pela natureza divina, então ele permaneceu perfeitamente humano e perfeitamente Deus e sem pecado. E para encerrar a aula, tópico de número 3, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Item 1. Quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Nós podemos afirmar que Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países: Egito, Israel e a Fenícia, que é o atual Líbano. Mas não faltam crenças bizarras dizendo coisas sobre Jesus. Por exemplo, o movimento Nova Era e outros grupos ocultistas costumam ensinar que Jesus esteve na Índia. Os Mormons declaram que ele esteve nos Estados Unidos e tal. Tudo coisa antibíblica. Jesus nunca pisou na Índia, nunca esteve nos Estados Unidos, até porque nem existia Estados Unidos, né? Existia o lugar lá geográfico, mas Jesus ter estado lá, jamais. A Bíblia, porém, nada disso menciona. Ela nos ensina a rejeitar as fábulas. É o que está em 1 Timóteo 4,7. Os evangelhos não mostram um Jesus estranho à sua comunidade, e muito menos um forasteiro. Ele não ficou andando por essa. Jesus não queria alcançar o mundo inteiro presencialmente. Jesus construiu, Jesus edificou uma igreja, cuja base doutrinária foram as suas palavras, que foram replicadas aos 12 apóstolos, e esses ensinaram a igreja. Inclusive, o sentido mais profundo do termo apóstolo é aquele que lança as bases do fundamento da doutrina. Então, Jesus ensinou os apóstolos, e ensinou discípulos também, né? A diferença entre apóstolo e discípulos é que apóstolo só teve 12, discípulos é todo aquele que segue a disciplina. Então, discípulo ele tinha centenas, milhares. Apóstolo só teve 12, mais o Ravi Shaul, o apóstolo Paulo. Então, Jesus ensinou esses e esses ensinaram o mundo. Ele não precisou percorrer o mundo para fazer esse trabalho, pessoalmente. Então não esteve na Índia, não esteve nos Estados Unidos, não esteve em qualquer outra parte do mundo. Ele esteve ali, no Oriente Médio, no meio do seu povo, ensinou esse povo, e esse povo transmitiu seus ensinamentos pelo mundo. Inclusive foi a ordem que ele deixou, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E em Mateus ele diz: ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ele não foi pessoalmente, mas a igreja foi. E o item 2 do tópico 3, para encerrar, Jesus era visto como alguém da comunidade. Então, afirmar que Jesus esteve na Índia, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar é invenção de esotéricos, contraria o evangelho. Jesus é apresentado como alguém natural da sua própria comunidade. Nasceu em Nazaré, viveu ali na região da Judéia, Jerusalém, foi por ali que ele viveu. Foi conhecido ali, tinha família ali, tinha amigos ali, tinha igreja, ele cresceu ali, ele trabalhou ali. Sua maneira de viver e os seus ensinos refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com cultura hindu, né?
ou qualquer outra coisa. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Olha aí o que diz Marcos 6, 2 e 3. Né? Então Jesus tinha família conhecida, registrada. Então, se Jesus fosse alguém, conforme defende o esoterismo, o hinduísmo e tal, fosse alguém recém-chegado da Índia, ou que tivesse vindo das regiões ali da América do Norte, tal, Estados Unidos ou qualquer outro lugar, apesar dos Estados Unidos não existir naquela época, mas o lugar existia. Se ele tivesse vindo dessas regiões, afirmações como essa não poderiam ter sido feitas, né? Não estão aqui seu pai, sua mãe? Não é ele o filho de José, o carpinteiro? Né? Então ele era conhecido ali, nesse lugar. Para terminar, vamos terminar com a verdade prática? Jesus teve vida social, teve amigos, teve parentes, interagia com pessoas, era conhecido de vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele foi criado. Então Jesus teve uma experiência humana muito completa, tá bom? Espero que você tenha gostado da aula de hoje, espero ter te ajudado com essas notas. Todas as notas que eu comentei vão ficar lá na aula, no nosso blog. Vá no nosso blog, aproveite e siga o nosso blog. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Sua inscrição, seu compartilhamento, seu like são muito importantes para nos ajudar a fazer o canal crescer. Publica nossas aulas no seu Facebook, no seu Instagram, manda pelo WhatsApp para os amigos, tá bom? Compartilhe nossas aulas. Fazendo isso, você vai nos ajudar. Se você quiser ver vídeos exclusivos para membros, é só se tornar membro. E se quiser falar direto comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter meu número de telefone e a gente vai poder conversar, tá bom? Fique com Deus e até a nossa próxima aula.